pessoal, tudo bem? Como é que estão? Bom, como a gente havia conversado, que eu postei lá no Instagram em relação às dúvidas, às dicas, algumas conversas com os alunos nas salas de aulas e tal, me deu a ideia de começar a desenvolver alguns vídeos para atender a necessidade de vocês, né? Alguns alunos mandaram dicas, sugestões de discussão em relação a provas da UNB ou temáticas de curiosidade de vocês. Então, eu trouxe hoje aqui basicamente 5 temáticas para a gente meio que fazer uma macroescala, né, na terça-feira, o dia de hoje, e ao longo da semana, na quinta e na outra semana, a gente soltar alguns outros vídeos com essas temáticas mais aprofundadas. Lembrando que isso é muito dinâmico e a gente pode também desenvolver outras temáticas que vão surgir aí com as dicas, as sugestões de vocês. Alguns alunos pediram sugestões sobre provas da UNB, de temáticas que são mais, digamos, prováveis de cair. Pessoal, globalização sempre se apresenta na prova de alguma forma e sempre muito estratégicos itens, né? Então, quando você fala de uma globalização a partir de 91, mundialização do capitalismo, necessariamente interdependência econômica. Veja a palavra que eu usei, interdependência, tá bom? Então, significa que as amarras econômicas, institucionais, políticas passam a ser mais intensas. Nesse aspecto, o mundo depende mais da saúde econômica dos países de uma forma geral, né? Principalmente desses países que são desenvolvidos, visto que são eles que cedem o capital externo para os países menos desenvolvidos, sendo subdesenvolvido ou emergente, por meio de empréstimos, não é isso? Muito bem. E perceba também que o fenômeno globalização ele não está iniciando nesse processo de pós-Guerra Fria. Há um histórico nisso daí. Desde mercantilismo, revoluções industriais e um modelo tecnocientífico informacional. Muito bem, um outro assunto que é muito comum na UNB é a Guerra Fria. De uma forma geral, o recorte sobre bipolarismo, as estratégias, objetivos e consequências das alianças militares, econômicas, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. Beleza? Lembrar também sobre corrida armamentista espacial, onde você percebe uma retroalimentação do modelo armamentista, né? Então a corrida espacial veio para sustentar o armamentismo e essas duas corridas vão também alimentar as guerras locais que aconteceram no mundo, tanto o continente africano quanto a Ásia, né? E lembrando sempre que Estados Unidos e União Soviética nunca travaram uma guerra direta, mas financiaram várias guerras de forma indireta, não é isso? Então você percebe que o mundo inteiro, todos os continentes, se transformam num palco de disputa desse bipolarismo, inclusive a América, a Europa, muito nítida, né? A Ásia, a África, enfim, o mundo inteiro de uma forma geral. Problemática disso daí, pessoal, é o excesso de gasto em relação a essas corridas e o custo social da Guerra Fria para os dois lados, né, tanto capitalismo quanto socialismo, mas você percebe que na União Soviética a sociedade teve um processo muito maior de depreciação na sua qualidade de vida quando se comparado à sociedade capitalista. Então, nesse momento, a gente percebe que a crise do socialismo dos anos 80, ela vem também como uma crise política, uma crise social no sentido de consumo, de abastecimento, e as reformas feitas no período Gorbachev veio numa tentativa de salvar esse modelo soviético, mas não obteve sucesso, né? E aí você percebe que a história vai se emendando, porque ao fim de Guerra Fria nós temos globalização, temos formações de blocos econômicos, né? Oriente Médio é uma temática muito forte sempre na UNB, tá? Então dentro de um terceiro eixo temático é Oriente Médio, especificamente quando se fala de Israel e Palestina, um país que começa em 1947, já com um conflito muito forte, né? Vai provocar, além da disputa territorial, um ódio étnico. Então a gente percebe que nesse contexto é um conflito que até hoje vem se prolongando e a possibilidade de resolução, por enquanto, ainda está longe de acontecer. Não é isso? Bom, uma outra questão que eu gostaria de destacar com vocês ainda no Oriente Médio é a questão da Síria, legal? Do Estado Islâmico dentro do território sírio e a consequência disso para uma Europa. Bom, o Estado Islâmico, desde a sua formação em 2004 no Iraque, vão trazer características de radicalidade, né? Muitos midiáticos, e isso é necessário para o terrorismo no sentido de mostrar para o mundo não só a violência, mas usar a violência como forma de contestação.
né? Obviamente um formato muito brutal, né? Não faz o menor sentido, mas é apenas uma justificativa para essa prática terrorista. Lembrando sempre que o terrorismo, nesse aspecto de Oriente Médio, ele é um terrorismo anti-estadunidense e qualquer simbolismo ocidental. Lembrando que naquele contexto, há um grande processo de fragmentação, ou pelo menos tentativa de fragmentação da cultura islâmica. E aí vem Primavera Árabe, por exemplo, para tentar resgatar esse tradicionalismo que vinha se perdendo com o processo de ocidentalização, que é materializado pela presença dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. E isso provoca uma interferência na Europa por uma questão dos refugiados, que é uma questão humanitária. Né? A gente percebe que, realmente pós-Primavera Árabe e aumento das guerras na Síria, né, no intuito de fugir da guerra, tentar buscar uma melhor condição de vida. Só que você percebe o maior recrudescimento da Europa em relação a esses migrantes, no sentido de não querer recebê-los em seu país, visto que o mercado não absorve isso, a sociedade não aceita, e aí a instabilidade político-social tende a ser maior. Não é isso? Bom, então, nesse contexto, a gente já pode fazer uma outra ponte, que é o processo de desglobalização. Esta fragmentação do processo globalitário, ela vem com um marco, que é a crise do mundo desenvolvido. Como assim? A crise dos Estados Unidos imobiliária, 2008, e a crise da União Europeia em 2010. Esses dois contextos vão fazer que a população de país desenvolvido perca a qualidade de vida. Nesse contexto, a volta das multinacionais, que é uma grande característica desse modelo de desglobalização, vem com o objetivo de não mais priorizar um consumo mundial ou um barateamento dos produtos para fazer com que o mundo consuma com mais velocidade, e sim promover um maior acesso ao emprego e, logicamente, poder aquisitivo e melhoria de condição de vida da sociedade desses países desenvolvidos. Legal? Então a desglobalização hoje ela tende a estimular, né, a cultura mais local, o fechamento, o recrudescimento das economias para si, né, para dentro. Um grande exemplo disso é a saída do Reino Unido da União Europeia, que até mesmo provocou uma instabilidade dentro do próprio Reino Unido em relação à Escócia, um país que está nesse contexto há 300 e poucos anos, vem cogitando a possibilidade de sair disso daí, né? Então, essas questões de atualidade são muito interessantes e principalmente separar os modelos nacionalistas. Percebemos no processo de globalização a partir de 91, os nacionalismos estavam muito mais pautados em questão étnica, né? Então os separatismos quase que sempre levavam a um conflito ou até mesmo um genocídio. Vide a questão dos Balcãs, a questão de Ruanda na África dos anos 90. E hoje você percebe também o movimento separatista que tem viés étnico, mas na verdade o que mais predomina são os processos de autonomia econômica. Então por isso que se fala hoje num nacionalismo mais liberal do que o nacionalismo étnico. O professor Washington Neto agradece a sua atenção, muito obrigado. Envie suas dúvidas, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook, no Instagram. Fique à vontade, o canal é espaço de vocês e a ideia é aumentar esse diálogo com os alunos, tudo bem? Muito obrigado, pessoal, bons estudos e o que vocês precisarem, o professor Washington Neto está aqui. Até mais.